Olá, meu caro assinante do canal Blablalogia, Terra Negra novamente com vocês. E você sabe, o Terra Negra não foge de uma treta. Hoje nós vamos trazer a exata polêmica sobre o impacto das usinas hidrelétricas no Brasil, especialmente na Amazônia. Será que a energia hidrelétrica é uma energia sustentável ou será que a energia hidrelétrica é uma energia de grande impacto? Vamos discutir isso? Solta a vinheta! Nós temos dentro do cenário energético brasileiro, para entendermos esse cenário, nós temos que resgatar lá, os anos 70. Foi o marco da política energética brasileira. Exatamente naquele contexto em que nós vivíamos a atmosfera do milagre econômico brasileiro, que representou o maior período de crescimento da economia brasileira, com forte impulsionamento da nossa base industrial e efetivamente ali os militares implantar uma política energética que vem até os dias atuais. Ou seja, que política é essa? Uma política baseada em fortes investimentos estatais, especialmente em grandes obras hidráulicas, ou seja, reforçando a nossa matriz hidrelétrica ligada ao setor elétrico. Nesse contexto, o Brasil se consolida como um grande produtor de eletricidade e boa parte dessa eletricidade produzida pelo Estado. Vamos lembrar que nesse contexto, quase toda a energia, não só produzida, como distribuída no país, era distribuída por empresas estatais. Nesse sentido, vamos imaginar que o Estado foi um grande indutor desse processo de industrialização. E um dos caminhos dessa indução à industrialização foi justamente o contexto do oferecimento, da oferta, de energia elétrica a baixo custo. Especialmente no cenário amazônico, a gente resgata a história de Tucuruí. Tucuruí foi uma usina hidrelétrica construída numa região de baixa demanda energética, no estado do Pará, no Rio Tocantins, para dar sustentação a um grande polo de siderurgia na região. Ou seja, com isso o Estado, oferecendo energia de baixo custo, atrai indústrias eletrointensivas, como, por exemplo, a consolidação de um polo de produção de alumínio no estado do Pará, aproveitando já uma exploração rica na questão da bauxita, o minério base da produção do alumínio, e também impulsionando isso no Maranhão. Ou seja, se pensarmos no contexto aí do milagre econômico, vamos ver exatamente o Estado impulsionando grandes obras, o Estado impulsionando a matriz dentro do setor hidrelétrico, tendo como principal alvo as grandes unidades hidrelétricas. Passados aí mais de 40 anos do estabelecimento dessa política, nós temos as nossas usinas entrando num processo de declínio de produção. A ciência, a hidrologia, as pesquisas relacionadas à durabilidade das represas falam em alguma coisa por volta de 50 anos. Então, se a maior parte das nossas represas foram construídas nos anos 70, estamos chegando perto do esgotamento da capacidade de produção de várias delas. Por isso, a necessidade de se rever a política energética. Não fizemos esforços significativos no avanço da produção de eletricidade nos anos 90 e no ano 2001 enfrentamos uma das maiores crises energéticas do planeta, o chamado apagão, uma crise estrutural do setor elétrico. Depois disso, vamos ver o Estado fazendo esforços no sentido de reforçar essa matriz energética. Mas qual seria exatamente a direção que o Estado brasileiro fez depois do apagão para mudar ou reforçar essa matriz energética? Existiam então dois caminhos. O caminho da diversificação da matriz energética, introduzindo novas fontes, ampliando a participação dessas fontes, como é o caso da biomassa, como é o caso da energia eólica, como é o caso da energia solar. Certamente houve uma ampliação de participação, especialmente da energia eólica. A biomassa também sofreu algum tipo de expansão, especialmente com o PRONABI, o Programa Nacional do Biodiesel. Mas no setor elétrico, tivemos aí a permanência de uma política de investimento em grandes obras hidráulicas. Ou seja, estamos reproduzindo a mesma política de investimentos feita no período
da ditadura militar. O fato é, no período dos anos 70 e 80, esses investimentos foram direcionados principalmente para a porção centro-sul do país, pensando na Bacia do Paraná, pensando na Bacia do São Francisco. E agora há um esgotamento da capacidade de produção desses rios. É claro que ainda existe um potencial a ser utilizado, mas a opção para o centro-sul, opção energética, são exatamente as termoelétricas, que vêm sofrendo uma expansão, aproveitando principalmente o gás natural. A nova fronteira da produção hidráulica no Brasil é a Amazônia. A bacia amazônica, por ter rios de alta vazão, por ter no médio curso dos afluentes do Rio Amazonas um grande potencial em termos de queda também, verifica o maior potencial de geração de energia elétrica do Brasil. E, evidentemente, a Amazônia, como é fronteira da biodiversidade, fronteira mineral, fronteira agrícola, é também hoje a grande fronteira energética do Brasil. E aí se inserem as grandes obras, especialmente do último grande programa de investimentos infraestruturais do Brasil, que foi o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Obras direcionadas ao Rio Madeira, com a implantação de Jirau e Santo Antônio, e obras direcionadas ao Vale do Rio Xingu, com a implantação da gigantesca usina de Belo Monte. Isso tudo suscitou novamente o debate da viabilidade desse tipo de investimento, da sustentabilidade desse tipo de investimento no que tange aos seus impactos ambientais e aos seus impactos socioambientais. Então vamos verticalizar mais essa discussão. Vamos trazer agora o professor Vitor Augusto, nosso querido Vitinho, falando exatamente sobre os grandes impactos ambientais de hidrelétricas na Amazônia. Salve, salve, meus queridos assinantes inscritos aqui do Blablalogia. Meu nome é Vitor Augusto e agora a gente vai dar uma verticalizada bem interessante sobre os impactos ambientais que são recorrentes em construções e operações das usinas hidroelétricas. Evidentemente que isso não é exclusivo do nosso país. Isso não significa que o Brasil apresente maiores impactos quando comparado a outros países, mas lógico que faremos estudos de caso que são compatíveis aqui ao território nacional. Beleza. O primeiro ponto é, não, em hipótese alguma, restrinja impactos ambientais a questões meramente físicas, a questões meramente voltadas ao ecossistema, a fauna e a flora. Também extrapole impactos ambientais para o prisma social, econômico, cultural e histórico. É muito importante que a gente entenda que um relatório de impacto ambiental é um relatório de impactos e perturbações ao meio. E, evidentemente, o homem, a história, a sucessão de paisagens ao longo do tempo está pertinente ao meio, é compatível com o ambiente. Então, o primeiro ponto é: existem impactos sociais voltados à construção de usinas hidrelétricas? Definitivamente sim. Você tem perda, por exemplo, de potencial para a população ribeirinha em relação à perda de navegabilidade, a perda da piscosidade das águas, a quantidade e a variabilidade de peixes que pode ser encontrado nesse corpo d'água e que também vai afetar diretamente o meio social, esse tecido em que os ribeirinhos vão operar. Além disso, você tem perdas históricas gravíssimas, perdas de patrimônios arqueológicos, antropológicos, pinturas rupestres. Essas perdas são muito significativas. O sítio arqueológico de Canudos já foi comprometido em outros contextos de construção de hidrelétricas aqui no Brasil. A gente pode citar também, evidentemente, uma perda muito significativa em relação à questão indígena, pelo realocamento, pelo deslocamento de populações indígenas e, necessariamente, aqui, como é o enfoque de hoje, é para a gente verticalizar em relação à perda ambiental do ecossistema. Dentro das questões físicas, mais especificamente, a gente pode trabalhar com perdas para o corpo d'água. Essas perdas são muito significativas porque o rio ele pode ser, por exemplo, acidificado, como já em outros momentos na história do nosso país, por exemplo, na construção da usina de Balbina, lá no rio Atumã,
um dos afluentes do Rio Amazonas, nós tivemos uma acidificação muito expressiva das águas fluviais. A gente pode pensar então também numa maior taxa de emissão de gases do efeito estufa, como o CO2 e principalmente como o famigerado metano. Além disso, como eu já citei para vocês, a perda de viscosidade dessas águas, que pode ocorrer em função não apenas da quebra da piracema, em função da construção das barragens, bem como também a ocorrência de uma alteração do nicho ecológico a partir do próprio rio, uma vez que essas águas podem ficar mais turvas, mais lentas, podem sofrer alteração de pH, e isso necessariamente implica em alteração do nicho ecológico de algumas espécies, o que implica, por sua vez, numa perda de viscosidade dessas águas. Além disso, nós podemos pensar necessariamente agora num estudo de caso recente, foi feito por um belo artigo da revista FAPESP em relação à quantidade de mercúrio que envolve a construção das usinas hidrelétricas. Em alguns estudos recentes que reeditam já estudos da década de 80 e principalmente década de 90, foi evidenciada uma situação muito triste em relação à população que mora nas regiões em que esses grandes projetos de instalação de grandes usinas hidrelétricas são desenvolvidos. Essas populações ribeirinhas e populações indígenas acabam sendo expostas a um nível muito mais elevado de mercúrio no ambiente do que as populações ribeirinhas tradicionais, que não estão envolvidas em projetos de usinas hidrelétricas. Em um estudo recente na região da usina de Tucuruí, mais especificamente numa sub-região ali chamada de Caraipé, uma série de amostras foram recolhidas de 37 ribeirinhos. Eles recolhem amostras não apenas de sangue, como também amostras até de fios de cabelo dessa população e identificaram que a quantidade de mercúrio especificamente nesses organismos pode superar até 4 vezes a quantidade de mercúrio do que se considera como ideal para uma população nativa. E é justamente em relação a essa maior exposição que foi identificada aí cerca de 80% desse mesmo mercúrio na sua forma orgânica, que é o metilmercúrio. E é justamente a forma mais perigosa do mercúrio no organismo, uma vez que consegue driblar os nossos sistemas de defesa e atingir diretamente o nosso organismo. Só que esse tipo de estudo, ele, apesar da revista FAPESP ter trazido isso em 2018, esse tipo de estudo já remonta à década de 90 em nosso país. Lá atrás, em 94, 95, em um artigo que foi publicado pela Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, ele foi publicado lá no ano 2000, na edição de maio e junho, e ele revela que também, por essas análises de fios de cabelo de sociedades ribeirinhas, de comunidades nativas ali da região do rio Tapajós, também da periferia de Belém, isso tudo também associada à região da bacia do rio Amazonas, já tínhamos uma quantidade de mercúrio muito superior ao que é desejável pela Organização Mundial de Saúde. E lembrando para você que está me acompanhando, todos os artigos citados por nós aqui nesse vídeo estão na descrição. Então, se você sentiu mais interesse em aprofundar, em verticalizar ainda mais, não deixe de acompanhar os artigos que são fantásticos. É importante também a gente frisar o seguinte: tradicionalmente, um nível maior de contaminação das populações por mercúrio está associado a dois setores de atividade. Tanto o garimpo, que utiliza grandes quantidades de mercúrio no seu processo de garimpagem, e também na indústria. Então, é comum ter setor de atividade industrial lançando efluentes químicos com grandes concentrações de mercúrio. Entretanto, isso não explicaria a quantidade mais elevada de mercúrio na região, porque a partir das pesquisas ao entorno do rio Tapajós, na bacia desse rio, eles não encontraram atividade garimpeira significativamente grande e também não foi uma região industrializada à época. Então, portanto, uma outra forma de contaminação dessa população ribeirinha teria sido pensada justamente em cima dos anos compatíveis à construção das usinas hidrelétricas. Após a construção das usinas hidrelétricas, em potencial, essa população foi submetida, foi exposta a esse agente de contaminação. E aí tem um detalhe bem importante também, que essa população que está exposta ao mercúrio, ela, na verdade, ingere o mercúrio a partir da sua dieta. Quando a população consome os peixes locais,
esses peixes, por bioacumulação, já apresentam uma grande quantidade de mercúrio nos seus próprios organismos. A bioacumulação é um conceito muito importante que a biologia trabalha bastante e recentemente, em janeiro de 2018, a revista de Segurança Ecotoxicológica e Ambiental acabou mostrando alguns estudos sobre a forma de contato da população nativa com esse excedente de mercúrio. Basicamente, isso ocorreria por bioacumulação, que é um conceito que a gente da geografia pode se apropriar levemente, de forma bem mais superficial e evidente que os biólogos trabalham. Mas, a partir do contato de algumas algas de rios com o excedente de mercúrio na sua forma orgânica, que é esse metilmercúrio, os peixes acumulam grandes quantidades disso em seu organismo e, evidentemente, a base da dieta dessa população nativa seria justamente a alimentação a partir desses peixes. É muito importante porque essa população da bacia do Tapajós acabou se contaminando em função da ingestão de grandes volumes de peixes que estavam contaminados com esse mercúrio disponível no ecossistema. E não se esqueçam que o artigo dessa revista que eu acabei de citar está citado também na descrição aqui desse vídeo. Então, vá lá, acompanhe, porque é um baita artigo. Ele trabalha bastante com a evolução histórica das construções das usinas hidrelétricas na região do Tapajós e na região também em toda a bacia amazônica. Beleza. Um outro ponto importante para a gente colocar aqui seria o seguinte: ao longo do tempo, esse material vai se acumulando nos organismos e é por isso que demora vários anos até os sintomas começarem a se expor na comunidade em geral. E por isso que as pesquisas datam da década de 90, mas necessariamente isso não tem que estar restrito a essa década não, tá? A partir das décadas de 70 e 80, em que as hidrelétricas começaram a ser construídas na região da Amazônia, isso já pode começar a ocorrer na população. Então, a partir da construção da usina hidrelétrica, eu vou citar agora o estudo de caso relativo a Tucuruí, mas isso não é exclusivo a essa usina, a gente cria sistemas fechados, ecossistemas fechados, que são os próprios reservatórios de água. Tá? Fazendo uma observação, abrindo um grande parênteses aqui, nem toda usina hidrelétrica obrigatoriamente possui grandes reservatórios. Existem usinas hidrelétricas que não possuem ou possuem pequenos reservatórios que são chamados de usinas que operam a fio d'água. Um dia a gente pode problematizar, a gente pode fazer um novo vídeo aqui para o Blá Blá explicando com maiores detalhamentos esse tipo de usina. Mas voltando àquelas usinas clássicas que possuem grandes reservatórios, eles acabam criando ecossistemas próprios. Esse ecossistema pode tanto alagar uma região que já possuía mata nativa, ou também pode, a partir da elevação e da redução do nível da sua água, matar toda aquela matéria orgânica que estava disponível na superfície. Então, você, quando alaga uma área florestal, vai matar aquela mesma matéria orgânica, aquela mesma vegetação, e é justamente a partir da decomposição dessa matéria orgânica, em que você já tinha, por condições naturais da Amazônia, mercúrio presente em sua forma inorgânica, você acaba convertendo esse mercúrio para o metilmercúrio, que é aquela forma orgânica mais perigosa que eu comentei com vocês. A partir de então, a gente já tem o acesso desse mercúrio em sua formação orgânica para as algas, consequentemente para pequenos peixes, para peixes maiores e posteriormente para a população. Então a gente criou esse ciclo de bioacumulação que a população vai ser exposta. E essa é mais uma variável, então, para a gente colocar como um intempere, como um agente dificultador em relação à promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Para a gente que já trabalha há bastante tempo com ciências da Terra, existe um grande biólogo americano, estadunidense, eu tenho que falar estadunidense porque senão o pessoal dá uma reclamada aqui nos comentários, um grande biólogo que chama Philip Fernside. Ele já atua há bastante tempo no INPA, que é um Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, e ele trabalha demais com duas variáveis, com duas vertentes, tanto os impactos relativos às próprias bacias amazônicas, quanto os impactos relativos a mudanças climáticas que essas hidrelétricas promovem. Esse Fernside inclusive tem um belíssimo artigo que ele publicou recentemente, aqui na descrição desse vídeo, em que ele traça
quais são os agentes responsáveis para esse desenvolvimento sustentável ser tão difícil na região amazônica. E um dos principais agentes que ele cita, ele conta um caso de que ele, juntamente com outros pesquisadores brasileiros, trabalharam lá para retaliar a construção de Belo Monte, em que ele desenvolveu uma série de pesquisas em artigos que somaram mais de 350 páginas e entregaram na mão do IBAMA, mas isso tudo foi sobreposto pelas grandes cabeças do IBAMA e que hoje a gente pode trabalhar com maior certeza pelas grandes cabeças de Brasília e que vetaram esses artigos que estavam imperando que realmente a construção de Belo Monte e das outras grandes usinas da Amazônia seriam um grande entrave na promoção do desenvolvimento sustentável e atualmente a gente já sabe o que aconteceu. As grandes usinas hidrelétricas já iniciaram a sua construção, várias delas já estão praticamente encerradas em termos de obras, como Jirau, Santo Antônio e a própria famigerada Belo Monte, e a promoção do desenvolvimento sustentável fica em segundo plano. Então, pessoal, tem um ponto muito importante para a gente trabalhar e voltar a pensar agora na questão do mercúrio, é que não se esqueçam, em hipótese alguma eu estou falando aqui que esse mercúrio ele surgiu da usina hidrelétrica, é muito importante deixar isso claro. O mercúrio já é natural em ambientes amazônicos. A própria bacia do Rio Negro, o Rio Negro não é chamado de Rio Negro à toa, né? Você tem um excedente de material orgânico já no corpo fluvial. A bacia do Rio Negro já apresenta naturalmente uma quantidade de mercúrio muito acima do padrão da própria Amazônia. Então, você tem que pensar justamente nessa composição entre a atuação da natureza e a atuação, a intervenção antrópica naquele meio. É importante deixar muito claro. Já naquela região em que a gente citou da bacia do Tapajós, da bacia do Tocantins com Tucuruí e da própria bacia do Rio Amazonas na sua foz, na sua desembocadura, existem alguns peixes que são muito icônicos dessa região e que é justamente a sequência de peixes que está sendo afetada por bioacumulação em relação ao excedente de mercúrio. Existem dois destaques que inclusive a gente tem um orgulho muito grande de já ter ido lá para o Pará para fazer uma expedição. Se você não conhece essa expedição, que é a expedição de Belém e Ilha de Marajó, acesse o nosso canal, que é o youtube.com/Terra Negra. Eu vou deixar aqui no card a playlist sobre a Ilha de Marajó e Belém no Pará, e a gente visitou o mercado, que é o mercado de peixes lá, com dois grandes ícones dos peixes locais, que é o tucunaré e as pescadas. Então é bem importante dizer que a população nativa, não apenas ribeirinhas e de pequenos vilarejos, como também a população de cidades grandes, dependem desses peixes e por isso pode ser um impacto muito maior do que apenas uma população ribeirinha, como alguns estão imaginando aí, beleza? E aí, já caminhando para o final do nosso vídeo aqui, os problemas relativos a usinas hidrelétricas só começaram. Nas nossas pesquisas e no contexto dos cursos que a gente oferece com Terra Negra, dos aulões que a gente dá em vários locais aqui em Minas, no restante do país também, a gente trabalha bastante, trabalha de uma forma muito incisiva com os impactos relativos às usinas hidrelétricas, justamente por sua diversidade. O que hoje a gente aprofundou foram os impactos relativos ao mercúrio, mas também temos impactos muito importantes culturais voltados à questão indígena e uma grande polêmica que nós vamos trabalhar mais para frente em novos vídeos aqui. A gente quer fazer uma sequência de vídeos sobre impactos de usinas hidrelétricas aqui para o Blablalogia. Então, possivelmente no próximo vídeo a gente trabalha com o impacto relativo ao deslocamento de comunidades indígenas, que é muito importante ser problematizado. Além disso, os impactos relativos às mudanças climáticas. Afinal de contas, as usinas hidrelétricas são limpas ou as usinas hidrelétricas são sujas? Elas contribuem ou não contribuem para a intensificação do efeito estufa? O próprio biólogo que eu acabei de citar, que é o Philip Fernside, que eu citei ao longo desse vídeo, ele atua de forma muito incisiva nessa defesa de que as usinas hidrelétricas também são responsáveis pelo aquecimento global, pois lançam volumosos estoques de CO2 para a atmosfera. Então, vamos pensar no que seria mais interessante para a gente trabalhar nos próximos vídeos. Deixe no comentário aqui
Se vocês querem que a gente dê continuidade a essa sequência de impactos sobre hidrelétricas, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo e de acessar, evidentemente, o nosso canal. Para quem não nos conhece, nós temos um coletivo de professores, não apenas de geografia, como também professores convidados de história, de biologia, de física, e que nos ajudam muito nessa promoção aqui da divulgação científica no YouTube. Não deixe de acessar o nosso canal, que é o youtube.com/Terra Negra, e nós criamos agora um programa no Apoia-se. Então, www.apoia.se/Terra Negra. A gente já tem 3 anos de desenvolvimento dos materiais em que a gente distribui gratuitamente aqui no YouTube. A gente já fez expedições para Israel, para a Palestina, nós já fomos para o deserto do Atacama, no Chile, nós já passamos pela Argentina, nós já fomos para o Brasil Central por mais de 9.000 quilômetros pelo Cerrado brasileiro e nunca cobramos nada nessa divulgação científica do YouTube aqui. Também temos muita divulgação no nosso Semanários de Geopolítica e Atualidades, que estão disponíveis gratuitamente lá no nosso canal. Não deixe de acompanhar, e para quem interessar no nosso programa de apoiadores, vá lá no apoia.se/Terra Negra. Um grande abraço e até os próximos vídeos aqui no Blá Blá. Tchau, tchau.